Superação. Quem nunca precisou usar todas as forças que tinha para poder transpor a um obstáculo? Bom, se você faz parte do clube de pessoas que sim precisou de utilizar e muito de superação para chegar até onde está, talvez esse podcast tenha sido feito justamente para você. Mas antes de começar a falar a respeito do tema, vamos para a vinheta. Se você está acompanhando o nosso podcast desde o início, você deve saber que este é o número 10, é isso mesmo, o 10º podcast produzido nessa nova temporada, Recalculando a Rota. E eu preciso confessar a você que, olha, foi uma superação a gente conseguir colocar esse podcast no ar. Como assim, Tati? Superação? Para, você fala tão bem. É uma comunicadora, então. Só que não é somente falar muito bem e se comunicar, né? A gente tem que ter os instrumentos corretos, a gente tem que ter iluminação, a gente tem que ter um bom processo de transmissão, a gente tem que ter edição. É um rolê grande para a gente poder produzir conteúdos como esse. E na minha visão, esse processo todo ele era muito trabalhoso e eu não ia dar conta de fazer tudo isso acontecer. Até que um determinado dia eu me vi perante um grande obstáculo na minha frente. Tati, qual foi esse obstáculo? Meu canal do YouTube. Eu tinha, há 10 anos atrás, iniciado um canal, começando a produzir conteúdo. E se você olhar muito tempo atrás, você vai dar muita risada comigo. Que quando eu assisto aquilo que eu produzia, eu também rio. Da mesma forma que eu acho que daqui 10 anos, quando eu assistir novamente esses episódios, eu também devo rir, achar graça, né? E achar, nossa, meu Deus, como que eu não fazia as coisas certas naquela época, né? Mas eu comecei esse canal há bastante tempo. E ele era para ter sido o quê? Dado continuidade. Mas aí apareceu uma rede social diferente, o Instagram, tava todo mundo por lá, aí tinha o Reels, aí isso e aquilo, e o canal do YouTube ficou para trás. O meu desespero total foi quando eu retomei as ações do meu canal do YouTube e eu percebi que mesmo sem ter colocado tanta energia, as sementinhas já estavam começando a germinar. As inscrições estavam gradativamente crescendo, mesmo sem ter colocado energia, porque ainda era reflexo da energia que eu coloquei há 10 anos atrás. Então, quer dizer que os frutos que a gente colhe, eles não são frutos imediatos. Às vezes demora bastante tempo, inclusive, para a gente conseguir saborear daquele fruto. Só que a gente não pode parar de regar a nossa plantação no meio do caminho, porque senão é claro que os frutos eles vão ficar comprometidos. E foi justamente isso que eu percebi no momento em que entrei em contato novamente com o meu canal do YouTube. E aí eu disse para mim mesmo, nossa, Tati, poxa, se você tivesse há 10 anos produzindo conteúdo toda semana, da forma que você gosta, falando sobre o que você lê, falando sobre os seus aprendizados, sobre os seus livros, nossa, tantas coisas aconteceram com você nesses 10 anos, você estaria com o seu canal extremamente mais bem desenvolvido. E aí, então, bate aquela bad de falar, por que eu não investi mais tempo nisso, já que faz tanto sentido para mim?
Como a gente já viu em podcasts anteriores, o processo é assumir a autorresponsabilidade, não a autopunição. Então eu entendi que o meu foco tinha mudado, talvez de forma assertiva, talvez não de forma assertiva, e agora o que eu estou fazendo é retomando o processo novamente. Então, chegar até o episódio 10 é uma grande superação para mim neste dado momento. Com certeza, quando eu chegar no episódio 100, no episódio 1000, a gente vai estar falando sobre outro tipo de assunto, mas até o episódio 10, o que eu tenho percebido é que as pessoas, elas estão em busca de mensagens, não que passe a mão na cabecinha delas, mas mensagens que sejam provocativas e que façam elas pararem para olharem para as suas vidas e as suas escolhas. Então, esse podcast Recalculando a Rota, ele é um podcast pensado justamente para pessoas que talvez estejam no mesmo estágio de vida que eu, reforçando quem são, comunicando com muita energia os seus valores, o seu propósito, mas tendo que recalcular a rota no meio do caminho e que tá tudo bem. A questão justamente é não pare no meio do processo. E se você parar, tá tudo bem. Retoma de onde você parou, sem você se penalizar. O processo de superação na nossa vida, ele é um processo extremamente importante para a nossa evolução. O processo de superação na nossa vida, ele é um processo onde principalmente a gente consegue olhar para trás e perceber o que mudou, o que evoluiu. Porque quando a gente fala de superação, naturalmente nós estamos falando de eu vou ter que transpor algo grande, um obstáculo. E se eu supero essa dificuldade, eu saio do outro lado uma pessoa mais forte, uma pessoa mais destemida, uma pessoa mais segura. Acontece que existem pessoas que não acreditam na sua capacidade de superação. Elas acham que essa capacidade ela é um item de personalidade e que já vem na programação de algumas pessoas e que ela, sozinha às vezes, não tem essa capacidade de transpor esses obstáculos. O que eu tenho para dizer para você, se você está nessa situação, é que você é mais forte do que você imagina. Você tem mais capacidade do que você imagina. Todos nós, todos os seres humanos, viemos nesse mundo com as mesmas capacidades. E a de superação, com toda certeza absoluta, faz parte do nosso DNA. Porque se não fizesse parte do nosso DNA, nós estaríamos ainda vivendo lá na época das cavernas, caçando para a gente poder se alimentar, tendo que viver protegido, escondido de animais extremamente mais poderosos que a gente. Não, hoje nós estamos aqui vivendo uma vida de pleno desenvolvimento, que muitas pessoas estão conseguindo perceber que este momento é um momento extremamente abundante do universo. Algumas pessoas percebendo, outras pessoas não. A questão é, todos nós estamos no processo de evolução e a superação, o transpor os obstáculos faz muito sentido neste momento para a gente parar e discutir. Se você parar para olhar para a sua vida, independente da situação que você acredita que você esteja, algumas pessoas também falam assim: nossa, Tati, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Talvez a gente esteja com pessoas que falam assim: Tati, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Talvez pessoas estejam falando assim: Tati, você sabe, eu já nem sei mais qual é o momento da minha vida. Não importa qual a sua situação. Eu gostaria que você olhasse alguns anos atrás e você lembrasse onde você estava. Você lembrasse quais eram as suas necessidades naquele momento. Que você lembrasse de o que você conquistou ao longo de todos esses anos até chegar até aqui. Talvez você ainda não esteja vivendo a vida que você sempre desejou,
mas eu tenho certeza absoluta que você já conquistou muitas coisas na sua vida, que você não está exatamente de onde você partiu, você já evoluiu. Algumas pessoas evoluíram um passo, outras duas, outras 10, outras quilômetros. Não tem problema nenhum. A questão é, eu tenho certeza absoluta que na sua vida você já superou muitos obstáculos. E se você superou obstáculos uma vez, quer dizer que você tem capacidade para superar obstáculos quantas vezes forem necessárias. Você não pode perder a crença em você. Você não pode perder a crença de realmente compreender que sim, você é capaz, que você pode. A situação que está acontecendo hoje na sua vida não é algo para te destruir, é algo para te fortalecer. Olhar, inclusive, com esse objetivo para situações, com essa perspectiva para situações da sua vida, pode fazer com que você reaja às situações de uma forma totalmente diferente. Se você percebe a situação como ela sendo maior do que você, é claro que você talvez não consiga criar alternativas para superar o seu obstáculo. Mas se você conseguir olhar para essa situação como ela sendo menor do que você, com certeza absoluta, a sua mente vai conseguir te oferecer diversas alternativas para que você, de fato, consiga superar, transpor essa situação de dificuldade que está acontecendo com você. Quando a gente fala da superação, nós estamos falando totalmente sobre o nosso empoderamento, inclusive empoderamento pessoal. O nosso empoderamento, ele precisa ser testado. E como ele é testado? Ele é testado nos momentos de dificuldade, não são nos momentos de facilidade. Você se torna uma pessoa ainda mais empoderada quando você transpõe um obstáculo. Às vezes, para muitas pessoas, até um obstáculo maior do que você. Quando você supera isso, você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa mais segura, uma pessoa mais amadurecida. E esse é o processo que a gente fala que é necessário que aconteça para a gente poder recalcular as nossas rotas. Talvez você esteja nesse momento assistindo ao vídeo do podcast ou ouvindo o nosso podcast através das plataformas de transmissão. Talvez você esteja passando por uma situação em que você acordou e pensou, tá, dessa daqui, Tati, essa não tem jeito. Essa realmente, ela tá muito maior do que as minhas capacidades. Ou, Tati, essa daqui, ela nunca tinha acontecido antes. E ela tá me deixando extremamente amedrontado. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. O que eu posso te dizer é o seguinte: confie em você. Tati, mas o meu cansaço ele tá tão grande. O meu cansaço ele tá tão grande que eu não tô conseguindo ter apenas crença em mim. Confie em alguém então maior do que você. Dentro da sua crença, confie em algo além do que você. E quando tiver tudo muito, muito difícil, pede também energia para esse algo, para esse alguém que você acredita que está acima de você. Tem momentos da nossa vida que para a gente superar um obstáculo, para a gente poder transpor esse obstáculo, a gente precisa contar com energia extra. E a energia extra geralmente não vem de nós. A energia extra, ela vem da nossa fé, qualquer que seja a sua. Não pare no meio do caminho. Existe com certeza absoluta uma vida totalmente diferente para você quando você transpor esse seu obstáculo. E você transpondo esse seu obstáculo, você vai mostrar para você e talvez até para as pessoas que estão à sua volta o quanto você é capaz. E quando você realmente perceber a sua capacidade, para agradecer tudo aquilo que já aconteceu na sua vida.
toda a situação que fez com que você se tornasse uma pessoa melhor. Porque o que eu tenho para te dizer é que talvez esse nem seja o maior obstáculo da sua vida ainda. Talvez a vida esteja simplesmente te fortalecendo para você poder passar por obstáculos ainda maiores, mas sempre imbuído da crença de que se o obstáculo está na sua frente, é porque você tem a capacidade de transpor esse obstáculo. Supere os seus medos, supere as suas próprias expectativas, utilize a superação para realmente fazer com que você possa viver a vida que sempre desejou. Talvez proporcionar que alguém viva a vida que você sempre desejou. Dentro do seu propósito, independente de qual ele seja, somente reforce para você. Não pare. Se a dificuldade está aí, é porque você tem totalmente capacidade para poder superá-la. É isso verdadeiramente que eu acredito. Bom, espero que tenha feito sentido para você esse nosso 10º podcast de superação total da Tati. 10 episódios sem parar. Espero agora a hashtag rumo a 100. E depois do 100, hashtag rumo a 1000, porque eu quero ter muitos episódios como esse gravados, que está sendo uma experiência maravilhosa. Porque eu consigo parar para pensar em situações que às vezes até, na minha vida, tá meio que descalço o negócio, ela fala assim, opa, Tati, olha lá o que você tá falando, você tem que praticar, hein? Então, esse podcast, com certeza absoluta, está servindo também para que eu possa superar, para que eu possa transpor os meus obstáculos. Se você ainda não se inscreveu no canal, tá de brincadeira comigo, né? Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você assiste pelo YouTube, ótimo, dá para compartilhar pra caramba com os amigos, com os colegas nos grupos. Assim a gente faz a mensagem chegar para mais pessoas. Mas se você está ouvindo no Spotify também, espero que essas reflexões estejam fazendo super sentido para você. Fica por aí, não vai embora, porque a gente tem muita coisa para aprender juntos ainda, hein? Nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau.